E se você descobrisse que ignorou a pessoa certa por anos? Henrique era um CEO milionário que nunca deu bola para sua assistente Bianca. Para ele, ela era só mais uma funcionária. Mas tudo mudou no dia em que ele viu um convite de encontro romântico na mesa dela, de outro homem. Pela primeira vez na vida, Henrique sentiu ciúmes. E agora ele vai ter que decidir: continuar fingindo que não sente nada, ou arriscar tudo por uma mulher que ele tratou mal durante anos. Fica até o final, porque essa história de orgulho, ciúmes e paixão escondida vai te surpreender. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Bianca Castro tinha uma rotina tão precisa que poderia acertar um relógio por ela. Todos os dias às 7h30 da manhã, ela já estava no escritório da Catelani Enterprises, organizando a agenda do CEO Henrique Catelani antes mesmo dele chegar. O café estava sempre quente na mesa dele às 8h em ponto, exatamente como ele gostava, sem açúcar e bem forte. Os documentos para as reuniões do dia ficavam perfeitamente alinhados ao lado direito da mesa, com post-its coloridos marcando as páginas mais importantes. Havia 3 anos fazendo isso. 3 anos sendo a assistente executiva perfeita. 3 anos sendo completamente ignorada pelo homem que ela via todos os dias. Henrique Catelani era o tipo de CEO que aparecia nas capas de revistas de negócios. Aos 32 anos ele tinha construído um império no setor de tecnologia. Era conhecido por sua eficiência implacável e por aquele jeito distante que fazia até investidores experientes ficarem nervosos. Cabelos escuros sempre impecáveis, ternos sob medida e olhos castanhos que pareciam calcular o valor de tudo e todos ao redor. Para Bianca, ele era apenas o chefe que mal olhava na direção dela. Naquela manhã de quinta-feira, Bianca estava organizando os contratos para a reunião das 10, quando Henrique passou por ela em direção à sua sala. Nem um bom dia, nem um olhar. Apenas o som dos sapatos italianos dele no piso de mármore. Ela suspirou baixinho, acostumada. 15 minutos depois, o interfone na mesa dela tocou. A voz dele, sempre direta, ecoou pelo aparelho. Bianca, o relatório financeiro do 3º trimestre. Preciso dele agora. Ela apertou o botão para responder. Já está na sua mesa, Sr. Catelani. Lado esquerdo, pasta azul. Silêncio do outro lado. Então, simplesmente, o clique do interfone sendo desligado. Sem um obrigado, sem reconhecimento. Bianca olhou para a tela do computador e voltou a digitar os e-mails da manhã, ignorando aquela pontada irritante no peito. Ela sabia que não deveria. Se importar era apenas trabalho. Mas depois de tanto tempo, seria bom ser reconhecida pelo menos uma vez. O dia seguia seu curso normal. Bianca atendia ligações, remarcava reuniões, resolvia problemas que Henrique nem ficava sabendo que existiam. Ela era a engrenagem que fazia a vida dele funcionar perfeitamente, mas permanecia nos bastidores, sempre na sombra. Às 11 horas, quando ela voltava da sala de arquivos, encontrou um entregador no elevador, segurando um buquê enorme de rosas brancas. "A entrega para Bianca Castro?" o rapaz perguntou, conferindo a etiqueta. Ela piscou surpresa. "Sou eu." O buquê era lindo, elegante, embrulhado em papel craft com uma fita de cetim dourada. Bianca sentiu o rosto esquentar enquanto pegava as flores, sentindo o perfume suave. Quem mandaria flores para ela no trabalho? Ela nunca recebia nada assim. De volta à sua mesa, Bianca abriu o pequeno cartão que acompanhava o buquê. A caligrafia era masculina, firme. "Bianca, desde que nos conhecemos, naquele café na semana passada, não consigo parar de pensar em você. Gostaria muito de te levar para jantar no Amadeus na sexta à noite às 8. Espero que aceite. Jorge Alcântara." Bianca sentiu um sorriso escapar dos lábios. Jorge Alcântara. Eles tinham se esbarrado literalmente em uma cafeteria na semana anterior, quando ela estava pegando seu latte de sempre antes do trabalho. Ele tinha derrubado a bolsa dela sem querer, ajudou a recolher tudo, pediu desculpas 1 milhão de vezes e então puxou conversa. Era bonito, charmoso, engraçado. Trabalhava com hotelaria de luxo,
tinha aquele sorriso fácil que a fez rir várias vezes durante os 20 minutos que conversaram. Ela tinha dado o número dela sem pensar muito, mas não esperava que ele fosse tão romântico. O Amadeus era o restaurante mais exclusivo da cidade, aquele tipo de lugar que precisava de reserva com meses de antecedência. Dentro do envelope havia um convite dourado, oficial, confirmando a reserva. Bianca guardou o convite na gaveta da mesa, ainda sorrindo, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Empolgação, talvez. A sensação de ser vista, de ser desejada por alguém. Ela não percebeu que Henrique tinha saído da sala dele e estava parado a alguns metros de distância, os olhos fixos nela. Ele viu o sorriso no rosto dela, as flores na mesa, a forma como ela guardava aquele convite dourado com cuidado. Algo estranho e desconfortável se mexeu no peito dele, algo que Henrique Catelani não estava acostumado a sentir. Ele franziu a testa, deu meia volta e voltou para a sala, fechando a porta com mais força do que o necessário. Por que aquilo o incomodava tanto? Bianca era sua assistente, nada mais. Se ela tinha uma vida pessoal, namorados, encontros românticos, isso não deveria importar para ele. Mas importava. E isso o irritava profundamente. Henrique tentou voltar ao trabalho, mas seus olhos continuavam vagando para a mesa de Bianca, através do vidro da sala. Ela estava digitando algo no computador, aquele sorriso ainda brincando nos lábios. Ele nunca tinha visto esse sorriso antes. Ou talvez nunca tivesse prestado atenção. A tarde arrastou-se, e Henrique se pegou observando cada movimento dela, como ela atendia o telefone com aquela voz profissional mais gentil, como mordia levemente o lábio inferior quando estava concentrada em algo, como seus dedos voavam sobre o teclado com uma precisão quase musical. Detalhes que sempre estiveram ali, mas que ele nunca tinha realmente notado. Quando Bianca se levantou para sair no final do expediente, ela passou pela porta da sala dele. Por um breve segundo, seus olhares se cruzaram através do vidro. Henrique viu algo diferente nela hoje, um brilho nos olhos que não estava lá pela manhã. E então ela foi embora, saindo pela porta principal do escritório com um passo mais leve que o habitual. Henrique ficou sozinho no escritório silencioso, olhando para as flores que ela tinha deixado na mesa. Um pensamento incômodo começou a se formar em sua mente, mas ele o empurrou para longe, recusando-se a reconhecê-lo. Não agora. Talvez nunca. Henrique não conseguiu se concentrar na reunião da tarde. Sua mente voltava sempre para aquele convite dourado, para o sorriso no rosto de Bianca, para as flores na mesa dela. Quem era Jorge Alcântara? Por que aquilo o incomodava tanto? Ele balançou a cabeça, irritado consigo mesmo. Mas mesmo assim que a reunião terminou, Henrique se pegou digitando o nome no Google. Jorge Alcântara apareceu imediatamente. Empresário do setor hoteleiro, 35 anos, dono de uma rede de hotéis boutique espalhados pelo país. Nas fotos, ele tinha aquele tipo de beleza clássica, sorriso confiante, sempre bem vestido em eventos sociais. Solteiro, segundo a coluna social que Henrique abriu. A mandíbula dele travou. Henrique fechou o navegador com raiva e tentou voltar ao trabalho, mas era inútil. Pela primeira vez, ele realmente olhou para Bianca quando ela entrou na sala dele com os contratos para assinar. Ela usava um vestido azul marinho simples, discreto, mas que de alguma forma destacava a curva da cintura dela. O cabelo castanho estava preso em um coque baixo, alguns fios soltos emoldurando o rosto. Ela tinha olhos verdes. Henrique percebeu com um choque. Como ele nunca tinha notado isso antes. Senhor Catelani? A voz dela o tirou dos pensamentos. Os contratos? Henrique piscou, percebendo que estava encarando. Deixe na mesa. Ela colocou a pasta na frente dele, e quando se virou para sair, Henrique se ouviu perguntando: Como foi seu dia? Bianca parou, virando-se lentamente com uma expressão confusa. Desculpe. Seu dia foi bom? Henrique não sabia por que estava perguntando isso. Ele nunca perguntava. Os olhos dela se arregalaram levemente. Foi bom. Obrigada por perguntar.
Silêncio estranho entre eles. Bianca esperou, claramente sem saber se devia ir embora ou se ele tinha mais alguma coisa. Henrique queria perguntar sobre as flores, sobre o convite, sobre quem diabos era Jorge Alcântara na vida dela, mas não conseguiu. Em vez disso, apenas acenou com a cabeça, dispensando-a. Quando ela saiu, ele fechou os olhos, frustrado consigo mesmo. O que estava acontecendo com ele? Na sexta-feira pela manhã, Henrique chegou ao escritório mais cedo do que o normal. Bianca já estava lá, como sempre, mas dessa vez ele parou na frente da mesa dela. Bom dia, Bianca. Ela levantou os olhos, surpresa. Bom dia, Sr. Catelani. Esse café que você faz para mim todos os dias é muito bom. Foi a coisa mais estranha que ele já disse, e pela expressão no rosto dela, Bianca também achou. Obrigada. Eu só sigo suas preferências. Mesmo assim, é perfeito. Henrique não sabia o que estava fazendo, mas continuou. Você tem planos para hoje à noite? Os olhos dela se iluminaram, e Henrique sentiu o estômago afundar antes mesmo dela responder. Tenho, na verdade. Um jantar. Ah, ele forçou um sorriso que não alcançou os olhos. Alguém especial? Bianca hesitou, o rosto corando levemente. É o primeiro encontro, então não sei ainda. Primeiro encontro, com aquele Jorge Alcântara. Henrique sentiu algo negro e feio se retorcendo dentro dele. Ciúme. Ele estava com ciúme. A realização foi como um soco. Entendo. Bem, espero que se divirta. Ele virou e foi para a sala dele, antes que pudesse dizer algo inadequado. O dia arrastou-se de forma torturante. Henrique observava o relógio, sabendo que a cada hora que passava, Bianca estava mais perto de sair dali para encontrar outro homem. Às 5 da tarde, ele tomou uma decisão impulsiva. Apertou o interfone. Bianca, preciso que você fique até mais tarde hoje. Temos uma reunião de emergência com os investidores asiáticos às 7. Silêncio do outro lado. Então, a voz dela, cuidadosa. Senhor Catelani, eu tenho um compromisso importante às 8. Não posso remarcar. É sobre o contrato de Singapura. Você sabe todos os detalhes. Preciso de você aqui. Mais silêncio. Henrique quase podia sentir a luta interna dela através do interfone. Com todo respeito, senhor, o senhor tem todos os documentos organizados. O senhor consegue fazer essa reunião sem mim. A recusa dele veio rápida, quase desesperada. Bianca, eu preciso que você... Eu sinto muito, mas não posso. A voz dela estava firme agora. Eu organizei tudo para o senhor. Todos os números, todas as projeções. Está tudo na pasta vermelha. Mas eu preciso sair no horário hoje. Henrique apertou os dentes. Esse compromisso é mais importante que seu trabalho? Hoje à noite, sim. A resposta dela foi simples, honesta, e doeu mais do que Henrique esperava. Ela escolheu o outro cara em vez do trabalho, em vez dele. Henrique desligou o interfone sem responder. Às 6:30, ele viu Bianca se levantar da mesa, pegar a bolsa. Ela tinha trocado de roupa no banheiro. Estava usando um vestido verde que fazia os olhos dela brilharem ainda mais. Estava linda. Ela passou pela porta da sala dele e, por um segundo, seus olhares se cruzaram através do vidro. Henrique viu a determinação no rosto dela, a expectativa contida. E então ela foi embora saindo pela porta principal do escritório, deixando-o sozinho com uma sensação horrível de perda. Henrique olhou para o relógio. 8 horas. Agora ela estava com ele, com Jorge Alcântara. Rindo, conversando, sendo vista da forma que Henrique nunca a viu em todo esse tempo, e ele só tinha a si mesmo para culpar. Ele passou a noite no escritório, incapaz de ir para casa. Tentou trabalhar, mas cada pensamento voltava para Bianca no restaurante com outro homem. Será que Jorge a fazia rir? Será que ele percebia como ela era incrível? Será que ele tinha inteligência suficiente para valorizar a mulher extraordinária que estava sentada na frente dele? Por volta das 11 da noite, Henrique finalmente desistiu de fingir que estava trabalhando. Ele pegou o celular e quase ligou para ela, só para ouvir sua voz, mas parou no último segundo. Não tinha esse direito. Ela não era dele. Nunca tinha sido. E talvez
Nunca seria. Aquele pensamento o aterrorizou mais do que qualquer coisa que já tinha enfrentado nos negócios. O Amadeus era exatamente como Bianca imaginava. Luzes suaves, mesas com toalhas brancas impecáveis, um pianista tocando jazz ao fundo. Ela se sentiu especial quando o maitre a guiou até uma mesa próxima à janela, onde Jorge já estava esperando. Ele se levantou imediatamente, sorriso largo no rosto, e puxou a cadeira para ela. Bianca, você está linda. Ela sorriu, sentindo o rosto esquentar. Obrigada. Você também está muito bem. E estava. Jorge usava um blazer azul marinho sobre uma camisa branca, sem gravata, casual mas elegante. Ele tinha aquele jeito descontraído que a deixava à vontade. Espero que goste de comida italiana. Esse lugar tem a melhor massa da cidade. A conversa fluiu naturalmente desde o início. Jorge era engraçado, contando histórias sobre situações absurdas que aconteciam em seus hotéis, como aquele hóspede que tentou fazer check-in com um pavão de estimação. Bianca riu tanto que precisou limpar lágrimas dos olhos. Sério, um pavão? Ela perguntou ainda rindo. Sério. E o cara ficou genuinamente ofendido quando explicamos que animais exóticos não eram permitidos. Disse que o pavão era praticamente da família. Jorge fez uma pausa, os olhos fixos nela. Adoro fazer você rir, seu riso é contagiante. Bianca sentiu algo quente no peito. Quando foi a última vez que alguém tinha dito algo assim para ela? Quando foi a última vez que alguém realmente prestou atenção nela? E você? Jorge perguntou, servindo vinho para os dois. Como é trabalhar com tecnologia? Deve ser um mundo completamente diferente do meu. Ah, eu sou apenas assistente executiva. Nada muito empolgante. Apenas? Jorge franziu a testa. Bianca, você coordena a vida de um CEO. Isso é impressionante. Aposto que sem você, a empresa dele desmoronaria. Ela riu, mas algo naquelas palavras a tocou. Era verdade, em certo sentido. Henrique dependia dela para quase tudo, mesmo que nunca admitisse. Às vezes parece que eu sou transparente, sabe? Faço meu trabalho, faço bem feito, mas ninguém realmente nota. Então seu chefe é um idiota, Jorge disse simplesmente levantando a taça. Porque qualquer pessoa com olhos consegue ver o quão incrível você é. Bianca sorriu, brindando com ele. A comida estava deliciosa, a conversa melhor ainda. Jorge perguntou sobre os sonhos dela, os lugares que queria conhecer, os livros que gostava de ler. Ele realmente ouvia, realmente se importava com as respostas. Era tão diferente de passar o dia inteiro sendo tratada como mobília por Henrique. Mas então, bem quando o garçom ia trazer a sobremesa, o celular de Jorge tocou. Ele olhou para a tela e fez uma careta. Desculpa, é do hotel de Gramado. Deixa eu só ver o que é. Claro, Bianca disse, pegando mais vinho. Jorge atendeu, e sua expressão mudou imediatamente. O que você quer dizer com problema no sistema de reservas? Isso deveria ter sido resolvido ontem. Bianca viu a transformação nele. O homem relaxado e atencioso desapareceu, substituído por um empresário focado e levemente irritado. A ligação se estendeu 5 minutos depois 10. Jorge fazia gestos de desculpas para ela, mas continuava falando sobre servidores, backups, clientes insatisfeitos. Quando finalmente desligou, ele esfregou o rosto claramente estressado. Bianca, me desculpa muito. Crise no trabalho. Você sabe como é. Sei, ela disse, tentando esconder a decepção. Acho que vamos ter que pular a sobremesa. Preciso ligar para o técnico. Resolver isso antes que vire um desastre maior. Ele sinalizou para o garçom pedindo a conta. Mas eu adorei essa noite. Você é incrível, de verdade. Podemos fazer isso de novo? Bianca sorriu, mesmo sentindo um pouco de frustração. Claro, Jorge a levou até o táxi. Beijou sua mão como um cavalheiro e prometeu ligar no dia seguinte. Bianca entrou no carro com sentimentos misturados. A noite tinha sido maravilhosa. Jorge era atencioso e interessante, mas aquela ligação de trabalho tinha quebrado a magia um pouco. No sábado, Jorge ligou pedindo desculpas novamente e a convidou para um brunch no domingo. Ele compensou a saída abrupta da sexta, sendo ainda mais atencioso e engraçado. Nos dias seguintes, eles trocaram mensagens constantes e Bianca se viu sorrindo para o celular com frequência.
Na segunda-feira de manhã, quando Bianca chegou ao escritório, havia um buquê de lírios brancos na mesa dela. Seu coração deu um pulo, pensando que era de Jorge, mas não havia cartão. Nenhuma assinatura, nenhuma pista de quem tinha enviado. Bianca olhou ao redor, confusa. Seria Jorge? Mas ele normalmente deixava mensagens elaboradas. Minutos depois, o interfone tocou. Ela apertou o botão. Sim, senhor Catelani. Como foi seu fim de semana? A pergunta a pegou desprevenida. 2 vezes em uma semana ele perguntava sobre sua vida pessoal. Foi bom, obrigada. E o jantar na sexta? Havia algo na voz dele, uma tensão que ela não conseguia identificar. Foi muito agradável. Ótimo, fico feliz por você. Mas o tom dele não parecia feliz. Parecia tenso, quase irritado. Antes que ela pudesse responder, ele continuou. Vamos ter que trabalhar até tarde essa semana. Projeto novo muito importante. Espero que não atrapalhe seus planos pessoais. Não, está tudo bem. Ótimo, ele disse e desligou. Bianca franziu a testa, confusa com o comportamento estranho dele. Nos dias seguintes, Henrique ficou diferente. Ele parava na mesa dela pela manhã, perguntava como estava o café, comentava sobre o clima. Pequenas coisas, mas vindas dele, eram enormes. Ele elogiou a forma como ela tinha organizado a apresentação para os investidores. Perguntou se ela precisava de ajuda com alguma tarefa. Uma vez até trouxe um café para ela em vez do contrário. Bianca não sabia o que fazer com essa versão nova de Henrique Catelani. E quando Jorge ligou para marcar outro encontro, ela percebeu que estava sorrindo menos do que esperava. Na quarta-feira, Henrique criou uma reunião importante exatamente no horário que Jorge tinha convidado Bianca para um vernissage. Ela precisou desmarcar. Na sexta, outra reunião urgente no horário do cinema que Jorge tinha planejado. Bianca começou a suspeitar, mas não conseguia acreditar que Henrique Catelani, o CEO distante, estaria sabotando seus encontros de propósito. Mas então, flores misteriosas começaram a chegar na mesa dela. Tulipas amarelas na segunda-feira seguinte, orquídeas brancas na quarta-feira. Sempre sem cartão, sem nome, apenas flores lindas que apareciam como mágica. Bianca perguntou na recepção quem estava enviando, mas ninguém sabia. O entregador sempre dizia que era pedido anônimo. E Henrique, sempre, observando de longe, com uma expressão que Bianca não conseguia decifrar. Marina, da contabilidade, passou pela mesa dela numa tarde. Alguém tem um admirador secreto, ela disse com um sorriso maroto. Não faço ideia de quem seja, Bianca admitiu. Tem certeza? Marina olhou significativamente para a sala de Henrique. Porque tenho minhas suspeitas. Mas Bianca balançou a cabeça. Impossível. Henrique nunca demonstrou interesse por ela em todo esse tempo. Por que começaria agora? Algo estava acontecendo. Algo estava mudando entre eles. E Bianca não sabia se estava pronta para descobrir o quê. Jorge não desistiu facilmente. Mesmo com os encontros sendo desmarcados por causa do trabalho de Bianca, ele continuava tentando. Levou-a para um brunch no domingo, um passeio no parque, uma exposição de arte em uma galeria moderna no centro da cidade. Ele era persistente, atencioso, sempre com aquele sorriso charmoso que fazia Bianca se sentir especial. No sábado à tarde, 2 semanas depois do primeiro jantar, Jorge a levou para conhecer um dos hotéis dele, um lugar boutique no bairro dos Jardins, todo decorado com arte contemporânea e plantas tropicais. Esse foi meu primeiro investimento, ele explicou, guiando-a pelos corredores elegantes. Comprei quando estava quase falindo, reformei tudo e agora é um dos mais requisitados da cidade. Bianca admirou o bom gosto, a atenção aos detalhes. Jorge claramente tinha talento para criar ambientes bonitos e acolhedores. Eles tomaram champanhe no terraço, com vista para a cidade, e Jorge segurou a mão dela sobre a mesa. Bianca, eu sei que seu trabalho é exigente, mas quero continuar te vendo. Você é diferente de todas as mulheres que conheci. Ela sorriu, apertando a mão dele de volta. Eu também quero, Jorge. Desculpa por tantos cancelamentos. Não é sua culpa, seu chefe que parece não te dar folga. Havia um tom levemente irritado na voz dele.
Ele te valoriza, pelo menos, porque da forma que você fala parece que você faz tudo e ele mal percebe. Bianca riu sem humor. Bem, recentemente, ele está sendo mais atencioso, mas acho que é só uma fase. Você merece trabalhar para alguém que reconheça seu valor. Jorge se inclinou beijando-a suavemente. Foi um beijo doce, gentil. Mas quando Bianca fechou os olhos, não conseguiu evitar que sua mente vagasse para o escritório, para os olhares estranhos que Henrique tinha dado para ela ultimamente. Ela afastou o pensamento rapidamente. O que estava pensando? Henrique era seu chefe, nada mais. Na segunda-feira, Bianca chegou ao escritório e encontrou Henrique esperando na mesa dela, 2 xícaras de café na mão. Bom dia, ele disse, estendendo uma para ela. Pensei que você poderia querer um antes de começar o dia. Bianca pegou a xícara, surpresa. Obrigada, Sr. Catelani. Henrique, ele corrigiu pela primeira vez. Você pode me chamar de Henrique quando estivermos sozinhos. Sr. Catelani me faz sentir velho. Ela piscou sem saber como responder. Ok, Henrique. O nome soou estranho saindo da boca dela, íntimo demais. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Melhor assim. E Bianca, quero te dar um projeto especial. Estamos desenvolvendo uma nova plataforma de gestão empresarial e preciso de alguém de confiança para coordenar com os desenvolvedores. Pensei em você. Eu? Bianca se sentou, sentindo uma onda de emoção. Mas eu sou assistente executiva, não gerente de projetos. Você é mais do que apenas uma assistente. Você entende como essa empresa funciona melhor do que metade dos executivos aqui. Confia em mim. Você consegue fazer isso. Pela primeira vez, Bianca se sentiu realmente reconhecida por ele. Não. Era só sobre café e agendas. Ele estava valorizando suas capacidades. Eu adoraria. Obrigada pela oportunidade. Ótimo. Vamos precisar trabalhar juntos de perto nas próximas semanas. Muitas reuniões, muito planejamento. Espero que não se importe de passar tempo extra comigo. Havia algo na forma como ele disse aquilo, um tom mais suave, quase convidativo. Bianca balançou a cabeça, achando que estava imaginando coisas. As semanas seguintes foram intensas. Bianca e Henrique trabalhavam até tarde quase todos os dias, sozinhos no escritório depois que todos iam embora. Eles pediam comida, espalhavam documentos pela sala de reuniões, discutiam estratégias e funcionalidades, e alguma coisa mudou entre eles. Henrique ria mais, contava histórias sobre como tinha começado a empresa, sobre os erros que cometeu no início. Ele perguntava sobre a vida dela, sobre sua família, seus sonhos. Uma noite, quando estavam revisando o cronograma do projeto, Henrique se inclinou para ver melhor a tela do laptop dela, ombro dele tocando o dela, o perfume masculino dele invadindo seus sentidos. Bianca ficou completamente imóvel, consciente de cada centímetro de proximidade entre eles. Aqui, ele apontou para algo na tela, a voz mais baixa que o normal. Podemos otimizar essa parte. Bianca virou a cabeça para responder e percebeu o quão perto seus rostos estavam. Centímetros apenas. Ela podia ver os detalhes dos olhos dele, pequenas falhas douradas no castanho escuro. O tempo pareceu parar. Henrique olhou para os lábios dela e Bianca sentiu seu pulso acelerar. Mas então ele recuou, esfregando a nuca, quebrando o momento. Está tarde. Você deveria ir para casa. Bianca assentiu, ainda sentindo o calor da proximidade dele. Boa noite, Henrique. Boa noite, Bianca. Quando ela saiu, Henrique socou a mesa de leve. Ele queria beijá-la. Queria tanto que doía fisicamente recuar. Mas ela estava saindo com outro cara e ele não tinha direito nenhum de complicar a vida dela agora. Os colegas de trabalho começaram a notar. Marina, da contabilidade, puxou Bianca no corredor. O que está acontecendo entre você e o Catelani? Ele não tira os olhos de você. Nada está acontecendo. Só estamos trabalhando em um projeto. Bianca, ele trouxe café para você diversas vezes essa semana. Henrique Catelani não traz café para ninguém. E você não vê a forma como ele olha para você? Bianca balançou a cabeça, mas as palavras de Marina ficaram ecoando. Será que Henrique realmente olhava para ela de forma diferente?
Ela estava imaginando coisas por causa da atenção súbita dele. Jorge continuava ligando, mandando mensagens, mas Bianca percebia que estava respondendo mais devagar, com menos entusiasmo. Uma noite, quando cancelou mais um encontro porque Henrique precisava dela no escritório, Jorge finalmente demonstrou frustração. Bianca, eu entendo que seu trabalho é importante, mas parece que seu chefe está tomando todo o seu tempo. Você precisa colocar limites. Eu sei, Jorge. Desculpa, é só que esse projeto é realmente crucial. Mais crucial do que construir alguma coisa entre a gente? A pergunta a pegou desprevenida. Era uma pergunta justa. Por que ela estava priorizando trabalhar até tarde com Henrique, em vez de sair com Jorge? Ela gostava de Jorge, ele era gentil e atencioso. Mas ultimamente, seu pulso acelerava mais quando via Henrique entrando no escritório do que quando recebia mensagem de Jorge. E isso a assustava. No final da semana, Bianca estava na copa pegando água quando Henrique entrou. Eles ficaram sozinhos no espaço pequeno. Você tem planos para o fim de semana? Ele perguntou, apoiando-se no balcão. Jorge quer me levar para um festival de música na cidade. Bianca viu algo escuro cruzar o rosto dele. Parece divertido. É. Você gosta dele? A pergunta saiu direta, sem rodeios. Bianca virou-se para encará-lo. Por que está perguntando isso? Henrique deu um passo mais perto. Porque eu preciso saber. Henrique? Só responde, Bianca. Você gosta dele? A tensão entre eles era palpável, o ar pesado com coisas não ditas. Bianca podia sentir o coração batendo acelerado no peito, podia ver a intensidade nos olhos dele. Eu não sei. E era verdade. Ela não sabia mais de nada. Na segunda-feira de manhã, Henrique entrou no escritório com uma expressão determinada. Ele parou na mesa de Bianca, segurando uma pasta de couro. Preciso viajar para São Paulo na sexta. Reunião com investidores japoneses, muito importante para a expansão da empresa. Bianca já estava abrindo o calendário para organizar a viagem dele quando Henrique continuou. E você vai comigo. Ela levantou os olhos, surpresa. Eu? Sim. Você conhece todos os detalhes do projeto novo, todas as projeções financeiras. Preciso de você lá para dar suporte durante as negociações. Bianca sentiu o estômago afundar. Henrique, essa sexta é o festival de música. Eu prometi para o Jorge. Bianca, são investidores japoneses. Eles voaram 15 horas para essa reunião, não posso remarcar. Ele se inclinou sobre a mesa dela, os olhos intensos. Eu realmente preciso de você lá. Por favor. Havia algo na forma como ele disse, por favor. Algo vulnerável e sincero que fez algo se apertar dentro dela. Ela suspirou. Ok, eu vou. Obrigado. O sorriso que ele deu foi genuíno, aliviado. Vou pedir para reservarem 2 quartos no hotel. Voltamos domingo de manhã. 2 dias inteiros em São Paulo com Henrique. Sozinhos, fora do ambiente do escritório. Bianca não sabia se estava nervosa ou empolgada. Provavelmente os dois. Ligar para Jorge foi difícil. De novo, Bianca. Sério. A frustração na voz dele era clara. Esse seu chefe não te dá folga nunca? Jorge, são investidores internacionais. É uma reunião crucial para a empresa. E nosso relacionamento? Isso não é crucial? Bianca fechou os olhos. É sim, eu sei que tenho cancelado muito, mas... Olha, eu gosto muito de você, Bianca. Mas não posso competir com um chefe que exige toda a sua atenção. Quando você voltar, a gente precisa conversar sério sobre onde isso está indo. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Bianca ficou olhando para o telefone, sentindo culpa misturada com algo que não conseguia identificar. Ela deveria estar mais chateada com Jorge, irritado, mas tudo o que conseguia sentir era uma expectativa estranha pela viagem com Henrique. Na sexta-feira, eles pegaram o voo das 10 da manhã. Henrique tinha reservado primeira classe e Bianca se sentiu deslocada no assento luxuoso de couro. Relaxa, Henrique disse, percebendo sua tensão. Aproveita. Você merece um pouco de conforto depois de todo o trabalho duro. Durante o voo, eles revisaram os números, as estratégias de negociação, mas a conversa aos poucos derivou para assuntos pessoais.
Por que você escolheu ser assistente executiva? Henrique perguntou, tomando um gole de whisky. Parece que você poderia fazer qualquer coisa. Bianca riu baixinho. Precisava de um emprego estável. Acabei caindo nisso e acabei sendo boa, mas às vezes eu me pergunto: o quê? Se há mais para mim do que organizar a vida dos outros. Henrique a estudou por um longo momento. Há muito mais. Você só precisa acreditar nisso. Algo na intensidade do olhar dele fez Bianca desviar os olhos, sentindo o rosto esquentar. O hotel em São Paulo era impressionante. 5 estrelas no coração da cidade. Quando fizeram check-in, a recepcionista franziu a testa olhando o computador. Senhor Catelani, temos um pequeno problema. Por conta de um erro no sistema, temos apenas uma suíte disponível. Mas ela tem 2 quartos separados, se isso funcionar para os senhores. Henrique olhou para Bianca, levantando uma sobrancelha em pergunta silenciosa. Tudo bem para mim, ela disse, embora algo dentro dela estivesse acelerado. Se não for incômodo para você. Claro que não. A suíte era enorme, luxuosa, com 2 quartos em lados opostos e uma sala de estar no meio. Mas mesmo com o espaço, a ideia de dividir aquele ambiente íntimo com Henrique deixava Bianca inquieta. A reunião com os investidores foi às 4 da tarde. Bianca estava impecável, apresentando números e projeções com confiança. Henrique a observava com algo que parecia orgulho nos olhos. Ela era brilhante e articulada, impressionando até os japoneses mais céticos. Quando finalmente fecharam o acordo, já eram 8 da noite. Você foi incrível, Henrique disse no elevador, voltando para a suíte. Sério, Bianca, você conquistou aqueles caras. Ela sorriu, sentindo uma onda de satisfação. Foi trabalho de equipe. Não, foi você. Você é muito mais do que pensa que é. De volta à suíte, Henrique sugeriu pedirem comida. Sentaram na sala de estar com vinho e comida italiana. A cidade iluminada pela janela. A conversa fluiu fácil, natural. Henrique contou sobre como tinha começado a empresa aos 25 sozinho, com um laptop e um sonho. Eu era tão jovem, tão arrogante. Achava que sabia tudo. Ele riu balançando a cabeça. Cometi tantos erros. Mas deu certo, você construiu um império. Sim, mas perdi muita coisa no caminho. Amizades, relacionamentos. Construí muros tão altos que esqueci como deixar pessoas entrarem. Ele olhou para ela, a voz mais baixa. Até você. Bianca sentiu a respiração prender. Eu? Durante todo esse tempo você esteve ao meu lado todos os dias, e eu te tratei como mobília, como alguém que estava lá só para servir. Eu fui um idiota, Bianca. Henrique, deixe eu terminar. Ele se inclinou para frente, os olhos intensos. Quando vi aquele convite na sua mesa, aquelas flores, foi como acordar de um transe. De repente eu te via, realmente via, e percebi que você era a pessoa mais importante na minha vida, e eu tinha te ignorado completamente. Bianca sentia o coração batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Por que você está me dizendo isso? Porque não aguento mais fingir. Não aguento mais agir como se você fosse só minha assistente, quando é muito mais que isso. Ele segurou a mão dela, o toque enviando eletricidade pelo braço dela. Bianca, A porta do quarto dele se abriu e ele parou, parecendo perceber o que estava prestes a dizer. Mas antes que pudesse continuar, o celular de Bianca tocou. Jorge. Ela olhou para a tela, depois para Henrique, dividida. Atende, Henrique disse, soltando a mão dela e recuando. Ele deve estar preocupado com você. Bianca atendeu, levantando e caminhando para a janela. Oi, Jorge. Oi. Como foi a reunião? Foi ótima. Fechamos o acordo. Que bom. Olha, sobre nossa conversa antes de você viajar... Jorge, será que podemos conversar sobre isso quando eu voltar? Estou exausta. Claro. Desculpa incomodar. Só queria ter certeza que estava tudo bem. Está sim. Obrigada por ligar. Quando ela desligou e se virou, Henrique estava de pé se afastando. Vou dormir. Boa noite, Bianca. Henrique, espera. Mas ele já tinha entrado no quarto, fechando a porta. Bianca ficou sozinha na sala, confusa e frustrada. O que ele ia dizer?
Por que recuou? Ela voltou para seu quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, pensando em Henrique do outro lado da suíte, nas palavras dele, na forma como tinha segurado a mão dela. No meio da madrugada, ela ouviu passos na sala. Abriu a porta silenciosamente e viu Henrique na varanda, olhando para a cidade iluminada. Ela saiu, ficando ao lado dele. Não consegue dormir também? Ele perguntou. Não. Silêncio entre eles, carregado de tensão. Bianca, o que eu ia dizer antes, não precisa explicar. Preciso sim. Ele se virou para ela. Eu ia dizer que estou apaixonado por você. Que provavelmente estou apaixonado há muito tempo, mas era covarde demais para admitir. Mas então, você atendeu o telefone dele e eu lembrei que você está com outra pessoa que eu não tenho direito. Bianca fez a única coisa que podia fazer. Segurou o rosto dele e o beijou. O beijo foi tudo o que ela não esperava. Intenso, desesperado, todo esse tempo de tensão não resolvida explodindo de uma vez. As mãos dele foram para a cintura dela, puxando-a mais perto, e Bianca sentiu seu corpo inteiro reagir. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Bianca, Henrique sussurrou contra os lábios dela. Eu não posso. Ela recuou então, a realidade batendo. Jorge. Ela estava traindo Jorge. Eu preciso ir. Ela correu de volta para o quarto, fechando a porta, encostando nela com o coração disparado. Do outro lado, Henrique socou a parede de leve, frustrado consigo mesmo. Ele tinha estragado tudo. A viagem de volta para casa no domingo foi torturante. Bianca e Henrique mal se olhavam, sentados em silêncio tenso durante todo o voo. Cada um perdido nos próprios pensamentos, relembrando aquele beijo na varanda, a forma como tinha sido perfeito e errado ao mesmo tempo. Quando chegaram ao aeroporto, Henrique apenas disse até segunda e foi embora, deixando Bianca com um vazio estranho no peito. Jorge a esperava na saída, com flores e um sorriso. Bianca sentiu a culpa esmagar seu peito. Oi, ele disse beijando sua bochecha. Senti sua falta. Também senti a sua. A mentira saiu fácil demais. No carro, Jorge falou animado sobre o festival que ela tinha perdido, sobre os planos que tinha para eles. Bianca apenas ouvia, assentindo nos momentos certos, mas sua mente estava em uma varanda em São Paulo, nos lábios de Henrique e nos dela. Você está bem? Jorge perguntou, percebendo sua distração. Está muito quieta. Só cansada da viagem. Desculpa. Ele apertou a mão dela. Entendo. Olha, eu estava pensando. Que tal um fim de semana em Campos do Jordão no próximo mês? Conheço uma pousada incrível, muito romântica. Podemos passar um tempo só nós dois, sem interrupções de trabalho. Bianca forçou um sorriso. Parece ótimo. Mas tudo que ela conseguia pensar era em Henrique. Na segunda-feira, quando Bianca chegou ao escritório, Henrique já estava na sala dele com a porta fechada. Ele não saiu para cumprimentá-la, não pediu café, não usou o interfone. Era como se tivessem voltado ao começo, quando ela era transparente. A diferença é que agora doía muito mais. Bianca tentou focar no trabalho, mas era impossível. Cada vez que via a porta fechada dele, sentia um aperto no peito. Ele estava se arrependendo do beijo. Estava com raiva dela por ter recuado. Às 3 da tarde, ela não aguentou mais. Bateu na porta dele. Entre. A voz dele veio gelada, distante. Bianca entrou e fechou a porta atrás de si. Henrique estava atrás da mesa, focado no computador, sem olhar para ela. Precisamos conversar, ela disse, a voz mais firme do que se sentia. Sobre o quê? Ele continuou digitando. Sobre São Paulo. Sobre o que aconteceu. Não aconteceu nada, Bianca. Foi um erro. Esquece. As palavras dele foram como um tapa. Um erro? Sim. Você está com outra pessoa. Eu sou seu chefe. Foi inapropriado. Não vai acontecer de novo. Henrique finalmente olhou para ela, e Bianca viu os muros voltando, aquela máscara fria que ele usava tão bem. Isso é uma piada? Você me diz que está apaixonado por mim e agora é só um erro? Bianca, o que você quer que eu diga? Que eu deveria ter ficado quieto? Você tem razão, eu deveria. Foi egoísmo meu colocar você nessa posição. Egoísmo?
Bianca sentiu raiva começar a ferver. Você sabe o que é egoísmo, Henrique. É me ignorar por tanto tempo e então de repente decidir que me quer quando vê outro homem me dando atenção. Não é assim. Não? Então como é? Porque de onde eu estou parece que você só se importou quando percebeu que ia me perder. Henrique se levantou, as mãos apoiadas na mesa. Você acha que foi fácil para mim perceber que passei todo esse tempo sendo um idiota? Que a mulher mais incrível que conheço estava bem na minha frente e eu estava cego demais para ver? Então por que está desistindo agora? Por que está voltando a ser distante? Porque você está com ele. Porque não é justo eu ficar aqui esperando que você escolha, colocando pressão em você. Você merece ser feliz, e se é com Jorge, então, não decida por mim o que eu mereço. Bianca gritou, surpresa com a própria intensidade. Você não tem esse direito. A porta se abriu de repente. Marina apareceu, olhos arregalados. Desculpa interromper, mas tem gente no corredor ouvindo vocês gritarem. Bianca sentiu o rosto queimar de vergonha. Henrique esfregou o rosto claramente frustrado. Obrigado, Marina, pode fechar a porta. Quando ficaram sozinhos novamente, o silêncio era ensurdecedor. Henrique foi até a janela, de costas para Bianca. Você deveria ir, temos trabalho para fazer. Henrique, por favor, Bianca, só vai. Ela saiu, as lágrimas ameaçando cair. Como tudo tinha virado esse desastre. Os dias seguintes foram tortura. Henrique voltou a tratá-la com indiferença profissional gelada. Todas as pequenas atenções que ele tinha desenvolvido desapareceram. Sem cafés, sem perguntas sobre o dia dela, sem projetos especiais. Era como se São Paulo nunca tivesse acontecido. Jorge, percebendo que algo estava errado, intensificou seus esforços. Jantares, flores, mensagens doces constantes. Ele era atencioso, presente, tudo o que ela deveria querer. Então, por que seu coração ainda estava preso em um homem que tinha voltado a ignorá-la? Na quinta-feira à noite, Jorge apareceu no escritório com uma reserva surpresa para jantar. Sei que você tem trabalhado muito. Vamos sair, relaxar um pouco. Bianca hesitou, olhando para a porta fechada de Henrique. Jorge, eu ainda tenho algumas coisas para terminar. Bianca, você sempre tem coisas para terminar. Vamos, só 2 horas. Seu chefe pode sobreviver sem você por 2 horas. Ela estava prestes a aceitar quando a porta de Henrique se abriu. Ele parou ao ver Jorge ali, algo escuro cruzando seu rosto. Desculpe interromper, Jorge disse, colocando o braço ao redor da cintura de Bianca de forma possessiva. Só vim buscar minha namorada para jantar. Namorada. A palavra ficou pendurada no ar. Bianca nunca tinha definido o relacionamento assim, e tecnicamente eles nunca tinham tido essa conversa. Mas Jorge tinha acabado de fazer isso, na frente de Henrique. Claro, Henrique disse, a voz gelada. Bianca, pode ir. Termino o resto sozinho. Henrique, eu posso ficar e... Eu disse que pode ir. O tom dele não deixava espaço para discussão. Jorge guiou Bianca para o elevador, e ela olhou para trás uma última vez, vendo Henrique parado ali, a expressão indecifrada no rosto. No elevador, Bianca se sentiu sufocada. Jorge tagarelava sobre o restaurante, mas ela não conseguia ouvir nada além do som da própria respiração acelerada. No restaurante, ela interrompeu Jorge no meio de uma frase. Jorge, o que foi aquilo no escritório? O quê? Me chamar de namorada. A gente nunca conversou sobre isso. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Bianca, estamos saindo há 1 mês. Eu achei que era óbvio que estamos namorando. Mas, a menos que você não queira isso? Havia algo na voz dele, uma insegurança que ela nunca tinha ouvido antes. Tem outra pessoa? Bianca abriu a boca para negar, mas as palavras não saíram. Jorge soltou a mão dela, encostando-se na cadeira. É seu chefe, não é? Eu vi a forma como você olhou para ele hoje, a forma como ele olhou para você. Jorge, Bianca, seja honesta comigo. Por favor, você tem sentimentos por ele? As lágrimas finalmente caíram. Eu não sei, eu não queria ter. Eu tentei não ter, mas... Jorge assentiu, limpando os próprios olhos. Ok, eu respeito isso. Você é honesta, pelo menos.
Ele se levantou colocando dinheiro na mesa. Mas, Bianca, eu não posso ser o segundo lugar. Eu gosto demais de você para isso. Você precisa descobrir o que quer. E quando descobrir, se for eu ainda vou estar aqui. Mas até lá, acho melhor a gente dar um tempo. Jorge, espera. Não, você precisa resolver isso. Ele beijou a testa dela e saiu, deixando Bianca sozinha no restaurante, lágrimas escorrendo livremente agora. Na sexta-feira de manhã, as notícias sobre Jorge e Bianca terem dado um tempo já tinham se espalhado pelo escritório. Marina tinha visto Jorge saindo sozinho do restaurante na noite anterior. Henrique ficou sabendo por Marina durante a pausa do café. Ele sentiu algo terrível e esperançoso ao mesmo tempo. Durante toda a manhã, ele observou Bianca pela porta de vidro. Ela estava pálida. Claramente não tinha dormido, mas trabalhava com a eficiência de sempre. Às 5 da tarde, quando o escritório estava vazio, Henrique finalmente saiu da sala. Bianca estava guardando as coisas, pronta para ir embora. Bianca. Ela olhou para ele, os olhos ainda vermelhos. Sim? Ouvi sobre você e Jorge. As fofocas voam rápido aqui. Você está bem? Não, mas vou ficar. Ela fechou a bolsa. Posso ir? Ou tem mais alguma reunião urgente que você inventou para me manter aqui? Bianca, eu nunca... Sim, você inventou. As reuniões nos horários dos meus encontros, os projetos especiais, tudo. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Henrique não negou. Você tem razão. Eu fiz tudo isso porque estava morrendo de ciúmes, porque não aguentava te imaginar com ele. E agora? Agora que não estou mais com ele, o que muda? Tudo. Nada. Eu não sei. Ele deu um passo em direção a ela. Bianca, eu estou apaixonado por você. Posso ter demorado muito tempo para perceber, mas agora que sei, não consigo fingir que não é verdade. Henrique, deixa eu terminar. Eu fui covarde. Passei todo esse tempo me protegendo, construindo muros, porque misturar profissional e pessoal parecia errado. Mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de sentir algo tão intenso. Medo de estragar tudo. Medo de te perder se não desse certo. Ele segurou os ombros dela. Mas perdi você de qualquer forma por não tentar. E isso é pior que qualquer coisa que eu imaginei. Bianca sentiu as lágrimas voltarem. Você me ignorou por tanto tempo. Me fez sentir transparente, sem valor. E agora quer que eu simplesmente esqueça tudo isso? Não, eu nunca vou pedir para você esquecer. Eu fui um idiota e vou passar o resto da vida compensando se você me der uma chance. Ele encostou a testa na dela. Bianca, eu te amo. Amo sua dedicação, sua inteligência, a forma como você organiza tudo perfeitamente. Amo como você morde o lábio quando está concentrada, como canta baixinho quando acha que ninguém está ouvindo. Amo que você é muito mais forte e incrível do que pensa que é. E eu estraguei tudo. Bianca fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Henrique, eu não sei se consigo confiar nisso. E se você mudar de ideia? E se amanhã você acordar e voltar a ser o chefe distante que me ignora? Não vou. Eu prometo que não vou. Você não pode prometer isso. Ela se afastou. Preciso de tempo, preciso pensar. E então ela saiu, deixando Henrique sozinho no escritório vazio, com a certeza aterrorizante de que tinha perdido a única pessoa que realmente importava. Bianca passou o fim de semana inteiro na cama, alternando entre chorar e ficar olhando para o teto. Sua melhor amiga, Júlia, apareceu no sábado com sorvete e paciência infinita. Conta tudo desde o início, Júlia disse, sentando na cama ao lado dela. E Bianca contou. Sobre os anos de ser ignorada, sobre Jorge e as flores, sobre o ciúme de Henrique, sobre São Paulo, sobre o beijo, sobre tudo. Quando terminou, Júlia ficou em silêncio por um momento. Então você está dividida entre um cara que te tratou bem desde o início, mas que você não ama de verdade, e um cara que te ignorou por anos, mas que você está completamente apaixonada? Quando você coloca assim, parece que a escolha é óbvia. É óbvia. Seu coração já escolheu, Bianca. Você só está com medo de admitir. E se ele me machucar de novo? E se isso for só um capricho, uma fase porque ele viu que podia me perder? Júlia segurou a mão dela. Ou e se for real?
E se vocês dois forem apaixonados que demoraram anos para perceber o óbvio, você vai deixar o medo te impedir de descobrir? Bianca não tinha resposta. Na segunda-feira, ela voltou ao trabalho com um nó no estômago. Quando entrou no escritório, havia um envelope na mesa dela. Dentro, uma carta escrita à mão. A caligrafia de Henrique. Bianca, eu entendo que você precisa de tempo e vou te dar todo o tempo do mundo, mas preciso que você saiba algumas coisas. Primeiro, peço desculpas, não só por anos de indiferença, mas por todos os momentos que te fiz sentir menos do que extraordinária. Você é a pessoa mais importante nesta empresa e eu deveria ter te dito isso todos os dias. Segundo, quero que você saiba que meus sentimentos são reais. Não é capricho, não é ciúme passageiro. É algo que cresceu silenciosamente durante anos até que não pude mais ignorar. Terceiro, independente do que você decidir, seu trabalho aqui está seguro. Você não precisa se preocupar com isso. Se você escolher Jorge ou se não escolher ninguém, nada muda profissionalmente. Você conquistou seu lugar aqui por mérito próprio. E por último, eu não vou desistir de você facilmente. Vou provar que sou digno de uma chance, mesmo que demore o tempo que for. Com amor, Henrique. Bianca limpou as lágrimas que caíram na carta. Nesse momento, seu celular tocou. Jorge. Ela hesitou, mas atendeu. Oi? Oi, Bianca. Como você está? Confusa, perdida, mas indo levando. Eu também. Ele suspirou. Olha, eu sei que pedi um tempo, mas não consigo parar de pensar em você. Será que podemos conversar? Pessoalmente? Jorge, por favor, só meia hora. Preciso te dizer algumas coisas. Eles marcaram de se encontrar em uma cafeteria na hora do almoço. Jorge já estava lá quando ela chegou, com 2 cafés na mesa. Obrigada por vir, ele disse quando ela se sentou. Eu precisava te ver, te falar algumas coisas. Estou ouvindo. Jorge respirou fundo. Bianca, eu gosto muito de você. Muito mesmo. Desde aquele dia no café eu soube que você era especial. E cada encontro só confirmava isso. Jorge, deixa eu terminar. Mas eu percebi algo naquela noite no restaurante. Eu posso gostar muito de você, mas você não sente o mesmo por mim. E não é culpa sua, nem minha. É só, não é o momento certo. Ou não somos as pessoas certas um para o outro. Bianca sentiu os olhos encherem de lágrimas. Jorge, eu sinto muito. Você é incrível e merece alguém que te escolha sem duvidar. E você merece alguém que te faça sentir o que eu via no seu rosto quando olhava para ele. Jorge sorriu tristemente. É seu chefe, não é? Ela assentiu, as lágrimas caindo. É. E eu não queria. Eu juro que tentei não... Ei, não precisa se explicar. O coração não pede permissão. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Bianca, eu não vou mentir e dizer que não estou magoado. Mas também não vou ficar no caminho do que você realmente quer. Você é uma pessoa incrível, Jorge. Qualquer mulher teria sorte de ter você. Mas não você. E está tudo bem. Ele apertou a mão dela antes de soltar. Vai atrás dele, Bianca, mas não deixa ele te tratar mal de novo. Você vale muito mais que isso. Obrigada por tudo. Por me fazer sentir especial quando eu mais precisava. Foi real, você sabe. Não foi de mentira. Eu sei. Eles se abraçaram. Um abraço de despedida antes de seguirem caminhos separados. Bianca voltou para o escritório com o coração mais leve, mas ainda assustada. A tarde foi tensa. Bianca podia sentir Henrique observando-a através do vidro da sala dele, mas nenhum dos dois fez contato. Às 4 da tarde, Marina veio correndo até a mesa dela. Bianca, você precisa ir para a sala de reuniões principal, agora. Por quê? Não tenho nenhuma reunião agendada. Só vai, confia em mim. Marina tinha um sorriso estranho no rosto. Bianca caminhou até a sala de reuniões com o coração acelerado. Quando abriu a porta, ficou paralisada. A sala estava cheia. Todo o escritório estava ali. Todos os funcionários, desde estagiários até diretores. E na frente de todos, Henrique estava de pé segurando um microfone. Bianca, ele disse, a voz suave, mas firme. Obrigada por vir. Henrique, o que é isso? Ela olhou ao redor, confusa e assustada. Isso, ele gesticulou para todas as pessoas.
são testemunhas. Porque percebi que passei anos te ignorando em particular, e acho justo que agora eu faça o oposto. Ele deu um passo em direção a ela. Durante anos, eu trabalhei ao lado da pessoa mais extraordinária que conheço. Ela organizou minha vida, salvou esta empresa mais vezes do que posso contar, e eu a tratei como se fosse transparente, como se não importasse. Bianca sentiu as lágrimas começarem a cair. Todos no escritório estavam em silêncio absoluto, observando. Mas a verdade é que Bianca Castro nunca foi só minha assistente. Ela sempre foi muito mais. Eu só era covarde demais para admitir. Ela é inteligente, dedicada, forte e tem um coração que ilumina qualquer ambiente que entra. Henrique estava mais perto agora, a poucos passos dela. E hoje, na frente de todos nossos colegas, de todas as pessoas que testemunharam minha cegueira durante anos, eu quero que fique registrado. Eu sou completamente, irrevogavelmente apaixonado por Bianca Castro. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Henrique, eu sei que te machuquei. Eu sei que te fiz sentir sem valor quando você é a pessoa mais valiosa da minha vida. Mas estou aqui, na frente de todos, arriscando minha dignidade e minha reputação profissional, para provar que isso é real, que você é real para mim. Ele estendeu a mão para ela. Bianca, se você me der uma chance, vou passar todos os dias te mostrando o quanto você importa. Não como minha assistente, mas como a mulher que eu amo. E se você não me der essa chance, vou respeitar. Mas pelo menos agora todos aqui sabem a verdade. O silêncio na sala era absoluto. Todas as pessoas olhavam para Bianca esperando. Marina estava com as mãos no peito, lágrimas nos olhos. Bianca olhou ao redor, vendo rostos familiares, colegas que trabalhavam com ela há anos. Todos ali, testemunhando aquele momento. Henrique tinha exposto seu coração na frente de todos eles. Tinha arriscado ser rejeitado publicamente. Por ela. Você é completamente louco, ela disse finalmente, a voz embargada. Eu sei. Acabou de se declarar na frente de toda a empresa. Eu sei. O departamento de RH vai ter um ataque. Provavelmente. Henrique sorriu nervoso. Mas valeu a pena? Bianca deu um passo em direção a ele e depois outro. Eu conversei com Jorge hoje. E eu terminei com ele. Fui honesta sobre meus sentimentos. A esperança brilhou nos olhos de Henrique. E quais são seus sentimentos? Que eu te amo. As palavras ecoaram pela sala. Que eu te amo e provavelmente te amo há muito mais tempo do que quero admitir. E que você é louco, mas é meu louco. Henrique fechou a distância entre eles e a beijou, ali mesmo, na frente de todos. A sala explodiu em aplausos, gritos, assovios. Marina estava chorando abertamente. Alguns funcionários estavam gravando no celular. Mas Bianca não se importou. Tudo o que importava era Henrique, seus braços ao redor dela, seu coração batendo contra o dela. Quando se separaram, Henrique encostou a testa na dela. Eu te amo, e vou passar o resto da vida provando que você fez a escolha certa. É melhor, ela disse, sorrindo através das lágrimas, porque agora tem 200 testemunhas dessa promessa. Ele riu, aquele riso genuíno que ela tinha aprendido a amar, e a beijou novamente, enquanto o escritório inteiro celebrava ao redor deles. Mais tarde, quando todos voltaram ao trabalho, ainda comentando animadamente sobre o que tinham acabado de testemunhar, Henrique puxou Bianca para a sala dele. Então, ele disse, fechando a porta, o que acontece agora? Agora, Bianca respondeu, você vai ter que conversar com RH, provavelmente assinar uma tonelada de documentos sobre relacionamento no local de trabalho, e definitivamente vai ter que me promover para que fique claro que não é favoritismo. Já está tudo encaminhado. Você vai ser diretora de operações, merecido por sinal. E na vida pessoal? Na vida pessoal. Henrique puxou-a mais perto. Eu vou te levar para jantar. Vou conhecer sua família. Vou fazer tudo o que deveria ter feito há anos. E vou te amar tão bem que você nunca vai se arrepender de ter me dado essa chance. Parece um bom plano. É o melhor plano que já tive.
E pela primeira vez em muito tempo, tudo estava exatamente onde deveria estar. Henrique cumpriu cada promessa que fez naquela sala de reuniões. Na primeira semana, eles jantaram juntos todas as noites, conversando sobre tudo, desde sonhos até medos. Ele queria conhecer cada parte dela que tinha ignorado durante anos. No fim de semana, Henrique conheceu a família de Bianca. A mãe dela o recebeu com um abraço apertado, mas também com um olhar sério, que dizia claramente que ele estava sendo avaliado. Durante o almoço, ele admitiu honestamente que tinha sido um idiota, que tinha tratado a filha dela como se fosse transparente, e que passaria o resto da vida compensando esse erro. A sinceridade dele conquistou a família inteira. O pai de Bianca, um homem de poucas palavras, apertou a mão de Henrique no final do dia e disse simplesmente: "Cuida bem da minha menina." Henrique prometeu que cuidaria. Bianca conheceu os poucos amigos próximos de Henrique 2 semanas depois. Eles ficaram chocados ao ver o CEO frio e calculista transformado em um homem apaixonado, que não conseguia parar de falar sobre sua namorada. Um deles, Ricardo, puxou Henrique de lado. "Cara, eu te conheço há 10 anos. Nunca te vi assim. Assim como? Feliz. Realmente feliz." Henrique olhou para Bianca do outro lado da sala, rindo de algo que a namorada de Ricardo tinha dito. "É porque eu nunca fui. Não até ela." No trabalho, as coisas foram mais complicadas. Henrique teve 3 reuniões com o Departamento de Recursos Humanos, assinou documentos formalizando o relacionamento e enfrentou alguns comentários maldosos de executivos que achavam que Bianca tinha sido promovida por favoritismo. Mas Henrique foi inflexível. Convocou uma reunião com todos os diretores e apresentou dados concretos. Todas as vezes que Bianca tinha salvado projetos, todas as eficiências que ela tinha implementado, todos os problemas que tinha resolvido. No final da apresentação, até os mais céticos tiveram que admitir que a promoção era mais do que merecida. Bianca também enfrentou desafios. Alguns colegas tratavam-na diferente agora, como se ela fosse a namorada do chefe, e não a profissional competente que sempre foi. Mas ela provou seu valor dia após dia, liderando projetos com excelência, tomando decisões difíceis, ganhando o respeito de todos através do trabalho duro. Marina se tornou sua aliada mais forte, defendendo-a sempre que alguém fazia comentários inapropriados. Havia momentos difíceis, claro, discussões sobre trabalho que vazavam para a vida pessoal. Uma vez, Bianca e Henrique discutiram feio sobre uma decisão estratégica da empresa. Ela achava que ele estava sendo conservador demais. Ele achava que ela estava sendo imprudente. A discussão aconteceu no escritório e terminou com ambos frustrados, indo para casa separados pela primeira vez. Bianca chorou no mission do apartamento, com medo de que aquilo fosse o começo do fim. Mas Henrique apareceu na porta dela 2 horas depois, com flores e olhos arrependidos. "Eu fui um idiota, de novo." "Foi sim. Você estava certa sobre o projeto. Eu estava deixando o medo me controlar. E eu poderia ter apresentado minha ideia de forma menos agressiva." Eles se abraçaram e Henrique sussurrou no ouvido dela: "Isso é novo para mim. Ter alguém que me desafia, que não concorda com tudo que eu digo. Mas eu amo isso. Amo você. Só preciso aprender a não ser tão defensivo. E eu preciso aprender a não explodir quando você discorda de mim." Eles riram e ficou tudo bem, porque eles estavam aprendendo juntos, crescendo juntos. 6 meses depois do dia da declaração na sala de reuniões, Henrique levou Bianca para jantar. Não em qualquer lugar, mas no Amadeus, o mesmo restaurante onde ela tinha tido seu primeiro encontro com Jorge. "Por que aqui?" Ela perguntou quando o maitre os levou para a melhor mesa, aquela com vista para a janela. "Porque esse é o lugar que representa um momento decisivo nas nossas vidas. O jantar que te fez sorrir daquele jeito que me acordou. Queria transformar essa memória em algo novo, algo só nosso." Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo. Riram de histórias do escritório, fizeram planos para o futuro. Quando a sobremesa chegou, Henrique ficou sério. "Bianca, tem algo que preciso te dizer." "Ok, você está me assustando. Não é nada ruim, prometo. É só que
Você se lembra quando eu disse que desperdicei anos tendo medo de admitir meus sentimentos? Me lembro. Eu não quero desperdiçar mais nenhum dia. Não quero esperar o timing perfeito ou a ocasião ideal, porque aprendi que às vezes você só precisa ser corajoso o suficiente para ir atrás do que quer. Ele se levantou, contornou a mesa e então ajoelhou. Bianca sentiu as lágrimas começarem a cair antes mesmo dele abrir a caixinha. Bianca Castro, você é a mulher mais incrível que conheço. Você é inteligente, forte, dedicada e tem um coração maior que qualquer um que já conheci. Você me fez querer ser um homem melhor. Me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza e me mostrou o que é amor de verdade. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples mas elegante, com um diamante solitário que brilhava sob as luzes do restaurante. Então, Bianca, você aceita casar comigo? Aceita passar o resto da vida me lembrando de ser humano, me desafiando a ser melhor e me permitindo te amar da forma que você sempre mereceu? Bianca estava chorando tanto que mal conseguia falar. Sim, sim, 1000 vezes sim. Henrique colocou o anel no dedo dela e a beijou enquanto o restaurante inteiro aplaudia. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu te amo, e vou passar todos os dias te mostrando isso. Eu te amo também, meu idiota maravilhoso. 6 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia linda e íntima em um jardim com vista para o mar. Marina foi madrinha, porque, segundo Bianca, ela merecia crédito por ter organizado aquela declaração épica na sala de reuniões. Júlia foi a outra madrinha, a amiga que tinha dado o empurrão que Bianca precisava. Jorge mandou flores e um cartão sincero, desejando felicidades. Nele, escreveu: "Desejo tudo de melhor para vocês dois. Bianca, você merece toda a felicidade do mundo. E Henrique, cuide bem dela ou vai ter que responder para mim." Henrique riu quando leu e prometeu cuidar dela como um tesouro. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se Henrique aceitava Bianca como esposa, ele não apenas disse sim. Ele virou para os convidados e disse: "Aceito, e quero que todos saibam que sou o homem mais sortudo do mundo por essa mulher ter me dado uma segunda chance." Bianca riu através das lágrimas, balançando a cabeça. Ele nunca ia perder a chance de fazer declarações públicas. Na festa, enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher, ao som de uma música suave, Henrique sussurrou no ouvido dela: "Sabe o que é engraçado? Durante anos você esteve bem na minha frente e eu não vi, e agora não consigo imaginar um dia sem você." Bom, Bianca sorriu. Melhor tarde do que nunca. Muito melhor. Ele a girou na pista, e ela riu aquele riso livre e feliz que ele tinha aprendido a amar. Aquele riso que tinha sido o primeiro sinal de que ele estava perdendo algo precioso, o riso que o tinha acordado de anos de cegueira emocional. Mais tarde, quando estavam cortando o bolo, Marina gritou da mesa: "Um brinde aos dois apaixonados mais teimosos que eu conheço." Todo mundo riu e levantou as taças. Henrique olhou para Bianca, os olhos brilhando. "Ela não está errada." "Não está mesmo," Bianca concordou, beijando-o novamente. A lua de mel foi em Santorini, 2 semanas de sol, mar e nenhuma conversa sobre trabalho. Eles exploraram vilarejos brancos, assistiram pores do sol de tirar o fôlego e simplesmente aproveitaram estar juntos, sem pressões, sem expectativas. Quando voltaram, a vida continuou, mas diferente. Henrique nunca mais tratou Bianca como se ela fosse transparente. Todo dia, ele encontrava pequenas formas de mostrar que havia que a valorizava. Um café surpresa na mesa dela. Uma mensagem no meio do dia dizendo que estava pensando nela. Um beijo roubado no elevador quando pensavam que ninguém estava olhando. E Bianca retribuía, mostrando a ele que amor não era fraqueza, que vulnerabilidade era força, que estar junto significava enfrentar tudo lado a lado. Às vezes, o amor estava sempre ali, esperando pacientemente ser notado. Às vezes, você precisava quase perder algo para perceber seu valor. E às vezes, só às vezes, os apaixonados que demoraram para acordar tinham seu final feliz. Este era o deles. E tinha valido cada segundo de espera, cada lágrima, cada momento de dúvida. Porque no final, eles não eram apenas chefe e assistente,
Não eram apenas marido e mulher. Eles eram Henrique e Bianca, duas pessoas que encontraram amor no lugar mais improvável, depois de anos olhando, mas nunca realmente vendo, até o dia que finalmente viram, e nunca mais pararam de olhar. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.